Calazans, provas e concursos. Para mim, professor Calazans, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Estamos aqui na Sampa Lapa, Teia Lapa, junto com a equipe. Thaís, muito obrigado pelo apoio. Daniel também, meu xará, muito obrigado pelo apoio técnico. Hoje nós estamos aqui gravando um podcast e temos um convidado bem interessante que já já eu vou apresentar quem é o professor que está conosco. Lembrando que você pode, se quiser, entrar no nosso canal, pois no nosso canal nós temos vários vídeos, ok? Sobre como passar em provas e concursos. E se você se inscrever e tocar lá o sininho, quando nós colocarmos qualquer vídeo, você vai automaticamente receber. Conheça o nosso curso www.professorcalazans.com.br. No nosso curso há várias abas. Um deles é o curso. E nos nossos cursos você vai encontrar lá como passar em provas e concursos. A concepção do nosso site é dar uma orientação pedagógica envolvendo várias matérias, psicologia, pedagogia e também neurociências aplicado ao processo ensino-aprendizagem. Além da matéria pedagogicamente propriamente falando, nós damos várias orientações. Ontem eu estava dando uma consultoria a um jovem que entrou em uma determinada instituição e ele foi barrado em uma das fases, mas entrou na justiça com uma liminar. E nessa liminar, ela não foi completa. Então, a liminar deveria ter sido feita, ou então, processo judicial, para ele fazer a matrícula, fazer o curso, concluir o curso e ser promovido. Contudo, ele foi informado que ele vai se formar, mas não vai ser promovido e não vai ser reintegrado ao quadro daquela instituição. Então, nesse caso, é um tipo de informação que como passar em provas em concurso, o professor Calazans dá essa consultoria e esta assistência. Agora, ele vai ter que entrar na justiça novamente para reverter esse quadro. Mas, na realidade, ele poderia já ter evitado esse dissabor se tivesse feito algo diferente juridicamente falando. Então, provas e concursos, além de dar instruções, orientações pedagógicas, também dá instruções, orientações em relação, por exemplo, à entrevista. Em uma das fases, na fase da teste psicotécnico, psicológico, um candidato falou que quando ele era criança, ele foi detectado nele o TDAH. E depois não é nada disso. Não foi detectado, mas só por causa dessa informação ele foi prejudicado no processo seletivo. Então, nós também damos orientações, o que falar, como falar e assim por diante. No nosso site, você encontra lá várias, como eu já falei, várias abas, várias seções, e uma delas é a galeria de professores particulares. Lembrando que, propriamente dito, nós não damos nenhuma matéria específica. Contudo, você tem indicação lá de professores. E aqui nós temos hoje o nosso amigo aqui, professor Adriano Peixoto, que vai interagir conosco. Se você entrar no nosso site, tá? Entrando lá em professor Adriano Peixoto, deixa eu ver se tem aqui, não. Mas você vê todo o currículo dele e quais são as áreas que ele ministra. Contudo, nós temos aqui já, claro, né, matemática e física. Conheço o nosso colega Adriano Peixoto, trabalhou comigo, né? Foi controlador de tráfego aéreo. Foi não, né? Eu que fui, não é isso? Sim. Mas vamos lá, Adriano. Se você quiser, você entra no nosso site e veja o currículo. Lá tem também os contatos dele, todas as mídias, telefone, para você contratá-lo. Vamos lá, Fabiano. Tudo bem? Tudo bem? É um prazer estar aqui, Calazans. Prazer nosso. Então Muito você é bom. formado em matemática e física? Como que é esse negócio? É pela USP? Dá aí seu gabarito aí, Então, eu sou acadêmico. eu sou formado, sou licenciado em matemática pela Universidade de São Paulo, né, pela USP, e também fiz mestrado na Universidade de São Paulo. Sou mestre em ciências, né, com ênfase em matemática. Então, eu trabalho ministrando aulas de matemática e física já há muito tempo aí, mais de 15 anos aí. E também trabalho com pesquisa acadêmica, então eu também faço parte da Academia de Ciências, fazendo pesquisa em matemática, né, que é um caminho, né, um complementa o outro, né, mas são ideias aí bem Complementares, né? semi-complementares, Você está fazendo sim. doutorado agora, é isso? Hoje eu faço doutorado, né, também na Universidade de São Paulo.
né, com previsão de terminar aí em breve. Esse breve aí. Então, nós temos aqui o Adriano Peixoto, bem interessante, porque ele associa, né, faz uma ligação muito interessante entre a prática, lembrando que ele foi, né, funcionário público, já foi concurseiro, então tem a experiência de ter passado por concurso, ele é professor, né, e também vimos a carreira acadêmica com uma sólida formação na mestrado e doutorado. Com isso, né, nós temos aí uma, uma formação bem sólida e que promove aí um estudo bem legal, né, para dar uma formação aí aos nossos interessados. Qual é a pegada? Nós vamos falar bastante coisa aqui sobre concurso, que é uma das tuas áreas também, não é isso? Sim, sim. Então, o que que é pegada? Assim, nós vamos conversar, na realidade, eu estava aqui conjecturando, a gente vai ter que fazer outros podcasts para conversar, né? Eu tenho uma linha aqui mais para frente, você vai até dar uma pincelada, mas nós vamos pretender fazer outros encontros aqui para falar sobre escolas militares, né? Mas aqui, de uma forma geral, atualmente você é concurso também? Tem Sim, uma área eu. específica? Então, bom, eu tenho uma experiência com concurso, primeiro por ter feito alguns concursos, né? Então, com relação a vestibulares, por exemplo, eu fui aprovado em 3 vestibulares, né? Na UERJ, no Rio de Janeiro, Rural, no Rio de Janeiro, e FUVEST, em São Paulo, né? E além disso, também fui aprovado em concurso público militar. Então, ter uma experiência na prática, né, E é de fazer diferente, os né? A concursos. escola militar tem uma pegada diferente, não tem? Assim, sim, o jeito formato das provas, né, são diferentes, ainda mais agora, porque teve muita mudança nas provas de vestibulares, e já nos concursos militares não houve tanta mudança assim. Então, eles mantêm uma pegada muito parecida como era antes, mas o vestibular já tem uma diferença Quando, bem grande. quando eu falo pegada, eu entendo que cada concurso tem o que eu chamo aqui de alma. Então, escola militar, aeronáutica tem uma pegada diferente, né? Então, eu costumo falar alma. Então, o aluno precisa conhecer a alma da prova. Então, as pessoas às vezes vão se preparar para a escola preparatória do Exército, da Aeronáutica ou da Marinha. É diferente, não é? E para que o aluno, o concurseiro, ele entenda a alma do negócio, qual é o recado que você dá? Então, bom, eu trabalhei muito tempo em cursinhos preparatórios para carreiras militares, por exemplo. E a gente percebe mesmo que o edital dos concursos sejam muito parecidos, então você olha lá o que está escrito no conteúdo é muito parecido, mas a forma com que as questões são apresentadas nas provas são bem diferentes. Então, muitas vezes, alguns concursos que de nível fundamental, né, porque você precisa até o 9º ano do ensino fundamental, são mais difíceis do que concursos que exigem o ensino médio, É mesmo? né? Então você tem essa situação também aparecendo bastante. Então, é coisa interessante. Então, você pode ter provas em níveis diferentes, é uma coisa, mas o índice, o ID que a gente chama, um índice de dificuldade diferente. Então, eu posso ter uma prova, um nível médio, que exige determinada matéria, né? É outro nível. Isso não quer dizer que ela seja mais difícil. Sim, Pode ser que eu tenha uma prova de nível inferior, mas mais difícil. mais Para difícil. eu entender a dificuldade, Fazer bastante prova é, anterior. Essa é uma das dicas principais, né? Porque, assim, você olha o edital, você vai atrás dos livros e começa a estudar. É, fica tudo muito parecido. As provas ficam todas muito parecidas quando você estuda pelo livro. Na hora que você pega as provas anteriores e começa a fazer as provas anteriores, você começa a sentir que algumas questões são muito comuns, elas se repetem, muda um pouco da linguagem, um pouco do formato, mas no fundo, praticamente todos os anos são as mesmas coisas que estão sendo perguntadas de maneiras diferentes. E aí vem o fato de você estar com um profissional. Quando você está com um professor que já está acostumado com essas provas, que está resolvendo essas provas todos os anos, como eu faço, inclusive, no canal do YouTube, no meu canal do YouTube, eu faço muita questão, e o professor fica muito preparado para dar a dica certa para os alunos também. inclusive eu recomendo, você sempre deixa, né? O que ele faz é uma coisa muito interessante, eu tenho republicado. Então, o que ele faz? Ele pega uma questão, não é isso?
e sim. você faz ali de uma forma bem interessante, tanto no canal do YouTube, também no Instagram, Isso. tá lá nas suas redes lá, né? Sim. O Instagram não tem muito conteúdo pesado de questões resolvidas, não, né? Mas o YouTube é onde as questões de vestibulares e concursos militares são resolvidas com bastante detalhe, né? E qual é o canal? É Tá na o mídia aqui, mas só para você Maravilha. É citar. o sobrematemática.com. É o @sobrematemática no YouTube, né? E tem o site que é o sobrematemática.com.br também. E eu já, claro, já assisti várias aulas dele. É interessante. Então ele pega uma determinada questão, ele faz soluciona o problema e vai detalhadamente explicando ali. É uma coisa interessante, eu como consultor, orientador, confirma se é verdade, se eu estou certo ou não. Uhum. Às vezes a pessoa, professor Calazans, eu quero entrar em determinada escola militar. Aí ele faz pretende fazer um curso universitário, concurso, cursinho, né? Vamos chamar de Sim, sim. cursinho, de uma forma genérica. Aí eu recomendo, falo, olha, se você fizer um curso genérico que prepara geralmente, né, para as universidades, não é o ideal. O ideal é que você procure um curso específico. Tô certo? Sim, com certeza. Então, se você já está definido que quer fazer um determinado concurso militar, você procure um preparatório para aquele concurso, especificamente, né? Ou então, às vezes, você vai fazer um concurso que ele tem lá, cai 5 matérias diferentes, só que você tem bastante facilidade em algumas matérias e tem dificuldade apenas em uma ou duas. Você pode procurar um professor específico das matérias que você tem dificuldade, e fazer um cursinho só das matérias que você tem dificuldade, que hoje tá muito mais difundido isso, ou seja, você em vez de se matricular num curso que seja completo para uma prova, você pode se matricular em matemática para tal prova, O física negócio para tal tá prova. tão específico assim, tá Sim, tão então, específico assim, tão. principalmente quando se fala de online, né? Então, às vezes, o aluno não precisa nem sair de casa, ele vai e fala assim, vou me matricular em matemática para o concurso da SpaceX, Que por é o exemplo, teu do caso. Exército. Sim, eu trabalho também fazendo isso, Então, sim. se eu quiser me preparar, eu sou bom de português, um exemplo, né? Não é, né? Nós é bom de português, né? Aí eu, puxo, mas eu tô com uma dificuldade em matemática para EPICAR, que é a Escola Preparatória de Carreira. Aí eu posso contratar só este. Só esse, né? Só essa disciplina. É muito comum também procurar em redação. Redação é muito comum das pessoas procurarem. Redação. Porque às vezes a pessoa tem uma facilidade, né, com muitas coisas assim, mas não é tão bom de escrever. E aí a pessoa contrata um professor só para trabalhar a redação, né? Que muitas vezes também tem um peso muito grande. Isso também é interessante. A minha filha, por acaso, fez isso. Hoje ela faz o FABC Neurociências. E Uhum. ela pagou, inclusive eu paguei, né? Ela pagou não, ela que fez, eu que paguei. Mas ela fez isso, e é interessante que naquele caso também a professora olhou qual era o concurso, qual era a pegada, a alma do concurso, e deu ali, e ela, inclusive, foi muito bem ali Na redação tem muito isso também. na, Cada na redação. concurso, o jeito que eles corrigem a A alma, né? Vou redação, chamar aqui a a alma. forma que corrigem a redação é diferente, então você tem que ter um Como você profissional faz a prova e como a prova é corrigida. como a prova é corrigida. Então você sabe o que que vai. Cada coisa que você faz eu não sou especialista em redação aqui, mas cada coisa que você faz na sua redação, ela tem uma certa pontuação, e quando você está com um especialista que entende daquele concurso específico, ele te orienta a fazer naquele perfil a prova, entendeu? A redação. Então, é ideal você. As escolas militares normalmente não tem redação, né? Ou tem? A maioria não. A A gente fala maioria não, assim, mas é mas muito, alguns têm. é muita gente, é muito SpaceX tem. perigoso falar, porque nós estamos gravando aqui em março de 2024 e isso pode mudar de edital para edital, né? Então Sim. a gente está dando aqui de uma forma genérica, de repente pode haver mudanças. É, uma vez um garoto me procurou, uma parca, né? Formação. A formação dele não era boa, mas ele tinha intenção de entrar no ITA. É, entrar no ITA. E com escola na formação precária, né? Mas um garoto cheio de vontade e muito inteligente. E ele queria se preparar em um ano, né? E eu já peguei esses casos também em outra área, né? Eu estou com alguns casos que pessoas querem entrar em medicina na USP, também com precária formação escolar, escola pública. É difícil falar isto, né? Mas você teria assim um prazo para a pessoa se preparar para um ITA, por exemplo, ou para uma.
Eu sei que é difícil, mas eu tenho sido procurado por muitas pessoas. Que você, de uma forma genérica, assim, como um clínico geral, daria de orientação? Então, isso que você está falando é muito curioso, porque os alunos procuram, às vezes, me procuram para aulas de matemática e querem muito saber, né, assim, quanto tempo acha que vai estar preparado para poder conseguir ser aprovado, né, no concurso militar ou no vestibular. O que acontece é o seguinte, falando aqui especificamente da minha área principal, que é matemática. A matemática é uma coisa que ela é construída desde a base até você chegar no nível que você está interessado. Então, tipo, você não consegue, por exemplo, se você não tem uma base bem estruturada de matemática, você não vai conseguir dominar o conteúdo do ITA. Pegar o edital do ITA e vou estudar e vou conseguir ir bem na prova. A base é fundamental. Então, na hora que o aluno me procura que ele não tem a base, eu não consigo estudar com ele o edital do ITA. Não Não dá. consegue. Não tem como. Você começa a pegar. Não só de tal do ITA, eu tive alunos, por exemplo, de faculdade, nível superior, queria aulas de cálculo, aulas de álgebra linear, e aí na hora que eu ia começar a discutir o assunto, faltava a base. Mesmo que demore um pouco mais, tem que voltar um pouquinho na base. Não tem, assim, escapatória. Né? Estou falando de matemática É, especificamente. matemática. Então, se você não for na base, você vai ficar com um buraco muito grande. Na hora que você altera um pouquinho o enunciado do problema, o aluno não vai conseguir. Ou seja, vai ficar uma coisa meio decorada. E a matemática não dá para decorar. Você decora para passar numa prova Não. específica na sala de aula, lá no colégio, você Passar passa, para a prova. Passar passou, para a prova, aprender para a prova é uma coisa. isso. Aprender para aprender. Estudar para fazer prova é uma coisa. Estudar para aprender é outra É coisa. outra diferente. Então, quando ele fala, nós estamos falando aqui de nível escola militar, USP, nível alto, não dá para você estudar para fazer prova. Não, Tem que não estudar dá. para saber e Isso. muito. E o interessante é que dá para trabalhar, aí vai variar de aluno para aluno, claramente, né? Mas você consegue trabalhar isso paralelamente. Paralelamente Isso. consegue. Então por exemplo, eu como sou conhecedor do conteúdo de matemática, eu sei qual parte do conteúdo exige uma base um pouco mais tranquila, qual parte é mais complicada. Então eu vou para aquele conteúdo que não exige tanta base e paralelamente eu trabalho uma base que vai servir para o outro conteúdo que vai vir depois. Então dá para a gente ir fazendo esse trabalho simultaneamente, é claro, com toda a colaboração do Do aluno. estudante, né? Ele vai ter que se dedicar bastante. Eu conto uma experiência que nós, professores, atuamos como médico. Então, nós temos dois tópicos interessantes: o diagnóstico e o prognóstico. Né? Eu sempre conto essa experiência. Eu tenho no meu curso um módulo que chama Objetivos Educacionais. Eu conto a seguinte experiência: eu estava sentado à mesa com os meus tios, 5 tios, todos diabéticos, inclusive eu. Aí nós começamos a ver a medicação. Normalmente eles tomavam medicamento diferente. E os que tomavam medicamentos iguais, quando cozinha, a dosagem era diferente. Hum, Então, quando eu oriento aluno, eu faço um diagnóstico. E não dá para falar que o remédio para um é o mesmo para o outro. Por que eu falo isso? Eu não tenho nada contra, eu aconselho que pessoas comprem livro de pessoas que foram bem-sucedidas em concursos, e até mesmo vídeo, áudio e cursos. Mas eu tenho um receio, porque a pessoa às vezes pega um livro de fulano de tal, tem uma determinada pessoa que passou em vários concursos públicos, ela fala como ela estudou. É uma boa base, é uma boa orientação. Mas às vezes a pessoa quer pegar aquele remédio e não serve para ela. E não serve para ela. E aí eu queria falar aqui com o nosso doutor, é do professor doutor, né, e é médico também. Então, essa semana eu estava orientando, não é voltado a concurso, mas um grupo de políticos querendo fazer curso de oratória e comunicação. E uns com uma formação bem precária. Não conseguia falar, nós vai, nós fumo, e queria gravar vídeo já para fazer propaganda. E eles queriam fazer assim, Calazans, eu quero fazer 10 aulas em uma semana. Eu falei, negativo. Alguns conseguem fazer assim 10 aulas e dependendo da formação. Tem gente que já é advogado, que já tem uma carreira acadêmica, e tudo bem. Então, mas eu queria falar o seguinte, eu briguei com o coordenador, porque eu falei assim, ô coordenador, o médico aqui sou eu. Eu é que vou determinar o remédio e a dose, não vocês. Tô certo ou tô errado? Você faz certo. essa avaliação também ou não? Sim, sem dúvida.
a individualidade ela é fundamental na hora que você vai fazer esse trabalho. Então, por isso que eu trabalho com aula particular e trabalho com aulas de pequenas turmas. E Pequenas turmas homogêneas. sim, né? Tem que É. ter ali, né? Uma É semelhança. justamente por isso que a gente faz pequenas, porque quando você tem vários alunos, eu monto pequenas turmas e nesse grupo de pequeno, você consegue uma homogeneidade, fica um pouco mais fácil de você trabalhar. E uma coisa que atrapalha bastante é a pressa, né? Você quer o resultado ali muito rápido. E mas um pouco da neurociência explica essa situação também, né? Sim. Porque assim, a gente, quando o resultado, aquilo que a gente quer está muito longe, a gente fica desmotivado, né? A Você fica gente, ansioso, ansiedade. então eu quero passar no concurso, mas eu estou começando a estudar do zero. Aí você fala, nossa, mas o concurso vai acontecer no ano que vem. É muito longe para você se motivar. Então, uma das estratégias que eu tento usar e que eu converso bastante com meus alunos é que a gente tente dividir, né? A gente tenta dividir todo o trabalho de estudo em pequenas metas Boa. para poder que a motivação esteja sempre presente. Então, o nosso objetivo é que eu monte o simulado para daqui a um mês e você estudante, consiga resolver uma quantidade X de questões de tal assunto. Vamos perceber que essas questões você não conseguia resolver antes. Então você saiu de nenhuma questão que você resolvia e passou no mês seguinte a resolver 10 daquele assunto. E você recebe uma avaliação por aquelas questões. Isso te deixa motivado para aquele pequeno projeto. A partir dali, a gente vai avançar e vai traçando pequenos projetos até chegar o momento em que você vai estar próximo do seu concurso e você não perdeu a motivação durante o caminho. Porque na hora que você perde a motivação, você deixa de estudar, você vai, né, deixa sua atenção ser desviada por outras coisas, principalmente pelas redes sociais, é o mais comum. Então, manter a motivação ativa, que para mim é a coisa mais importante dentro do estudo, é a motivação. Você sempre tem um motivo para fazer algo, né? Nesse caso, estudar. Só que esse motivo estando muito longe, você pode se perder no meio do caminho. Então, é mais uma maneira do profissional te ajudar. Então, o professor, eu que estou lá presente, tento manter essa motivação sempre, sempre ativa. Eu tratei um caso agora de um senhor que ia fazer um concurso público dentro da sua própria carreira. Ele está desesperado mesmo. Ele ficava assim, Calazans, me ajuda, Calazans. Ele estava assim, ele mostrou a pilha, né, de apostilas. Eu falei assim, ô Frondital, eu falei para ele, calma, vamos fazer o seguinte. Não, que eu quero passar no próximo concurso, o concurso dentro do ano. Aí eu fiz uma pré-análise. Falei, vamos lá. Você tem até quanto tempo? Ele teria mais 3, 4 anos para passar. Porque às vezes a pessoa fica preocupada, né? Eu tenho só esse ano, tem o limite, escola militar Sim. tem o limite de idade. Então às vezes a pessoa fica pressionada. Mas não era o caso dele. Aí ele estava estudando uma coisa, ele mostrou a mesa dele, eu fiquei só olhando assim, todo perdido. Eu falei assim, e eu vi, né, que não daria para ele passar naquele concurso, que ele teria mais 8 meses ali, 9 meses. Ele estava desesperado. Eu falei assim, vamos fazer uma programação para passar no ano que vem? Você faz esse ano para você ver. De repente pode até passar esse ano. Sim. Não vamos Acontece. descartar essa possibilidade. Acontece. Às vezes você se prepara para 2 Sim. anos e passa menos tempo. Isso é possível. Sim. Então eu falei para ele. Mas o que eu achei interessante ali, que o professor Adriano Peixoto falou, aí como psicanalista que eu sou, na área da psicologia, é a mente. Então, às vezes a pessoa está com o cérebro bem preparado, mas não está com a mente. Então, calma. Então, aí quando o Adriano falou, nós vamos preparar o objetivo, dividir o objetivo em metas, dividir o objetivo em etapas, e aí você dá ao candidato ali uma condição mental para que ele consiga progredir. Então, nesse caso, eu falei para ele, para que esta pressa? Ele estava bem empregado, estava com um bom salário, não estava passando fome, não tinha nenhuma emergência, mas ele criou uma situação mental horrível. Então, é isso que você está falando, não é isso? E aí você tem que tirar a ansiedade da pessoa, né? Sim, sem dúvida. Eu lembrei de um caso muito interessante agora Conta que o você falou. caso para nós. Porque uma vez eu estava. Uma aluna me procurou, queria passar no Uma concurso. loira, ó. Uma aluna. Uma aluna de loira, que loira, né? Não, Loira tem que. Brincadeiras à parte, né? Eu tive muita aluna loira e muito inteligente. É que você falou a loira, né? mas era loira, mas era loira. Mas brincadeira, não temos nada contra a loira, hein? Então, a aluna me procurou querendo fazer a prova de sargento da aeronáutica e faltava 3 meses para a prova.
e queria muito passar naquela prova ali, né? E na conversa eu falei, olha, é muito provável que você não passe nesta prova, né? Você já orientou, Eu falei, preparou. é muito provável, E porque isto falta. é uma orientação interessante, não quer dizer que você está jogando para baixo. Não. E é isso que é importante, essa orientação que nós, professores, damos. E aí a gente começou, a gente fez um projeto bacana, tal, né? Dividindo ali etapas. E adivinha o que aconteceu? Já passou? Ela passou 3 meses depois na prova e depois veio falar comigo, né? Que falou, tá vendo? Passei na prova 3 meses depois. A gente tava fazendo um trabalho para ela fazer a próxima prova, a prova seguinte, que seria no ano seguinte. E ela passou justamente naquela prova ali, mas não estávamos focados naquela prova. Né? Talvez se estivéssemos focados, desesperados, com muita ansiedade, talvez não tivesse passado. A situação mental. Né? Situação mental. O cérebro está Exatamente. preparado, aí estudou matemática, sabe fazer os cálculos. Né? Sim. Eu me lembro uma vez, um aluno me procurou, ele fez um concurso público, falou, Calazans, eu fiz os simulados, as provas, todas as provas antes do concurso eu me dei bem. Na hora da prova, ele usou assim, me deu um branco e ele não conseguiu fazer a prova. Olha o que ele falou. Depois, né, eu fiz a prova, teria passado com tranquilidade, Calazans. Aí ele fez a seguinte pergunta para mim: Calazans, o que aconteceu comigo? O que aconteceu com você foi que o teu cérebro estava preparado. Você estudou, mas tua mente, não. Então, isso que ele fez aqui nos dá. E aí, quando a pessoa parece que é uma coisa interessante, é igual o time, né? Que não tem obrigação de ganhar, né? Isso, exatamente. O time não tem obrigação, mas se ganhar é melhor. Se empatar, perder, entendeu? Você pega. Mas você, quando o time, normalmente, presta atenção, quando o time não tem a obrigação de ganhar, normalmente ele empata ou ganha. É verdade. Não tem nada a ver com a técnica do futebol, do jogo, seja lá qual for o time. É a condição mental. Você joga mais leve, sem pressão. É isso. Então, quando a pessoa está pressionada por vários fatores, fatores financeiros, fatores de idade, nós precisamos fazer um trabalho psicológico com a pessoa. E esse trabalho, por favor, aluno, não é você, aluno, que define, e às vezes é o pai do aluno, né? Também. O pai do, não, eu quero que o meu filho passe agora, e às vezes tem uma pressão muito grande dos pais, da sociedade, dos amigos, não tem isso também? Sim, tem pressão grande de todos os lados aí, né? Essas situações de pressão são muito curiosas. Eu tive um outro caso também de um aluno que estudava no colégio. Esse aí foi um acompanhamento escolar, né? Então, o aluno estava no ensino médio, em um dos melhores colégios de São Paulo, dos mais caros colégios de São Paulo, e com um ensino muito pesado. Eu não vou dizer que é ensino bom, ensino ruim, tá? Porque não é assim que a gente define. É um ensino muito pesado, Quando você muito fala pesado, conteudista. a carga pesada, Carga pesada de conteúdo, as provas bem difíceis e tal, um colégio que pressionava muito e que às vezes não é os salutar, né? alunos. Mas deixa de lado isso aí. Isso, na minha opinião, vai de perfil, né? Aqui é a minha opinião mesmo, vai de perfil do aluno, tá? Se você percebe que seu filho tem um perfil que pode vir pancada que ele tá firme, põe ele no colégio desse. Se você vê que seu filho não tem esse perfil, você pode escolher um colégio mais tranquilo, isso não vai mudar o futuro vai ser até melhor para o futuro do seu filho, né? É que eu acredito. Agora, o que acontecia com esse aluno? Exatamente essa pressão. Eu chegava, nessa época eu dava muita aula em domicílio, né? Então eu chegava na casa dele, mais de uma vez já cheguei lá e ele tava passando mal de verdade, né? Passando mal de verdade, fisicamente falando. Ou seja, a mente alterou o físico. Alterou o físico. E a mãe dele sempre muito, muito solícita, conversava muito comigo e me deixava à vontade com o filho dela para conversar e tal, e eu tive muitas conversas. Você foi mais psicológico do que professor. Exatamente. Isso aconteceu muitas vezes, né? Professor é psicólogo. Agora, quando eu tive aberturas de alguns pais, assim, que foi muito legal. Tu fala assim, olha, me ajuda, conversa com meu filho, vê as necessidades. Quando você tem essa abertura, fica muito fácil, então, de trabalhar. Então, muitas vezes, a gente nem estudava matemática. Eu ficava conversando com ele sobre o que estava acontecendo na escola. Olha o nível da situação. E aí eu percebia que ele era um menino super inteligente, que ele não tinha dificuldade para aprender, só que ele não estava indo bem, estava sendo muito pressionado. E aí um belo dia eu pedi para conversar, quando eu falei com a mãe dele, conversei com ela, sugeri que ele saísse da escola e fosse para uma escola mais tranquila. Que estudasse a parte ainda. Vamos dizer assim, sair dessa escola e ir para uma outra mais tranquila seria também uma perda de status, vamos dizer assim, então, para aquela família, vamos dizer assim. Só que a mãe não teve esse problema.
ela foi e fez o que eu sugeri. O menino começou a voar de uma maneira assim, Mas ela fez, fez, mudou, ele aceitou. aceitou minha sugestão e sabe o que que aconteceu? 3, 4 meses depois, eu parei de dar aula particular para ele porque ele não precisava mais. É mesmo. Ele não precisava, porque ele estava voando de uma maneira. E hoje eu tenho contato com ele pelas redes sociais, tá viajando o mundo, tá formado na universidade e tá super sucesso. E não precisava ter Da- passado por da- aquela escola super pesada que o irmão passou e se deu muito bem, por exemplo. Né? Aí você fica se comparando, às vezes, não, filhos. não há comparação, Não tem ainda como mais você filhos. comparar, né? Não tem como você Mesmo comparar. porque, né, uma vez eu falei com um pai, ele falou, cara, às vezes não sei o que aconteceu com o meu filho. Um virou bandidinho mesmo e o outro Uhum. estudante, um cara maravilhoso. Ele falou, eu criei os dois da mesma maneira. Eu falei, presta atenção no que você falou. O que é? Presta atenção, repita. Cara, às vezes eu criei os dois filhos da mesma. Aí tá o erro. Os nossos filhos são São diferentes, né? diferentes. E essa carga do pai, status, uma vez uma pessoa queria passar para a escola militar e estava fazendo um curso técnico que exigia muito. Exigia muito. Eu falei, você quer ser técnico nessa área? Não, eu quero entrar na escola militar. Então eu falei para ele, então saia dessa escola, entre na escola mais pública, mais simples possível. E manto que ele fazia escola técnica e cursinho. E cursinho. Mas só que a escola técnica federal estava exigindo muito dele e ele não tinha intenção nenhuma de progredir, avançar naquela área. Eu falei, cai fora. E ele fez isso. Ele saiu da escola e continuou paralelamente na escola pública, ele tirava, né? Costas, ele fala, Sim, sim. e foi bem sucedido. Fiz certo? Sim, claro, sem dúvida. Tá. Sem dúvida. Agora você falou uma coisa interessante, né? A pressão dos pais, né? Sim. Às vezes você tira o quê? Não vou tirar meu filho daqui de jeito nenhum. E algumas vezes durante a minha carreira de professor particular, eu apareci para o estudante como quem ia tirar a pressão dos Dos- pais. Era muito curioso isso. Também eu tive um aluno agora recente que inclusive eu fiquei muito feliz porque eu comecei a trabalhar com ele, ele estava no 8º ano do ensino fundamental. Um aluno com bastante dificuldade em matemática, foi uma indicação de um amigo, até esse aluno, e muita dificuldade para aprender matemática. E quando eu comecei a trabalhar aula particular, também em domicílio nessa época, ele não mostrava nenhum interesse em estudo. Então, nenhuma motivação para estudar. Então, às vezes, eu chegava na casa dele, a gente tinha 1 hora para estudar, 30 minutos ele ficava mexendo no celular. E eu não era o pai para poder dar uma bronca, não podia fazer isso. Mas a confiança dos pais em mim foi uma coisa assim fenomenal, porque o que eu estava fazendo com ele era, aos poucos eu fui reduzindo o celular dele, eu não tirei de uma vez. Então eu deixava ele me mostrar o joguinho, eu deixava ele falar disso, daquilo, outro, olha a mensagem que fulano me mandou, eu deixava ele mostrar e depois negociava com ele, pô, agora vamos ver essa questão aqui? Psicologia, hein? E aí fui trocando essa ideia com ele. Aí eu fiquei, né, como tinha muita dificuldade, aí a gente foi com o pedaço do 8º ano e fomos até o final do ensino médio. Eu continuei acompanhando esse estudante. Ele foi amadurecendo, ele foi crescendo e teve uma pausa nas aulas, assim, mudou o ano, tal, uma pausa nas aulas de repente, e de repente eu recebo mensagem, ao invés da mãe dele, eu recebo mensagem dele Dele. pedindo minha ajuda para eu aparecer. Eu falei, olha a mudança, já recebi mensagem do estudante. O que aconteceu agora no final do, acho que foi no final do ano passado? Recebi mensagem dele e da mãe. Ele passou em todos os vestibulares que ele tentou. Que coisa. Em todos. Era só escolher agora aquele que ele tinha preferência. E outra, tá? Ele tinha dificuldade em quê? Matemática. Matemática. Para que área que ele foi? Tecnologia. É mesmo. Que tem matemática de monte, Eu, assim. Ou seja, ele perdeu o medo da matemática durante todo esse caminho e foi para uma área que vai exigir muita matemática dele pro resto da carreira dele. mas vou contar uma Legal. experiência aqui. O professor, eu estava trabalhando com um grupo de empresários, dando aula de oratória e comunicação. Aí eu usei a seguinte frase: professor, mais importante do que o conteúdo é o método. Então, Sim. é provável que você não, não tenha gostado de uma determinada matéria. E às vezes não tem nada a ver com a matéria. É o método que o professor utilizou. Eu tive isso na faculdade, tive uma matéria que eu odiava. Mas não era a matéria. Era sim O método. como, né, o Uhum. professor ensinou. E eu me lembro de um caso de um
o melhor professor que eu tive, eu esqueci o nome dele agora, o melhor professor que eu tive de direito. E ele fez vestibular, na época, na década de 80, para engenharia. E quando ele recebeu o resultado na faculdade, ele ficou muito triste. E quando saiu a relação, naquela época você tinha que ir na faculdade, né? Não Uhum. tinha internet. Ele viu que. Ele ficou frustrado. E um professor olhou assim, viu ele que você. Por que você está assim frustrado? Não, que eu queria fazer engenharia, minha nota não deu, não sei o quê. Ele está indo embora. Professor, mas olha só, a tua nota dá para fazer direito. Eu, direito, jamais, em hipótese alguma. Ele falou o seguinte: agora ali está tendo aula. Agora. Vai lá assistir a aula daquele professor de direito. Ele assistiu, cara. Ele foi para nunca mais sair de direito. Ele foi na área que trabalha, ele ia dar aula de Lamborghini e Ferrari, para você ter ideia. Ele Uhum. era apaixonado por dar aula. Ele foi um dos melhores advogados de uma determinada região, um dos melhores lugares. E quando ele dava, e ele não precisava, ele ia dar aula ao sábado de manhã de Lamborghini, de Ferrari, né, porque ele foi um advogado muito bem sucedido. E ele nem precisava dar aula de sábado de manhã, mas ele tinha uma paixão, ele tinha um prazer por dar aula, mas por causa do quê? Por causa de um professor. Então, muitas vezes você não gosta da matéria de inglês, matemática, às vezes não tem nada a ver com o conteúdo, com a matéria em si. Então, o professor Adriano é sim um professor que, eu digo, o professor é médico, o professor é psicólogo, então, dá aula por dar aula, tem professor que é substituível por livro. Uhum. Não precisa ter professor. Um livro está lá, ou às vezes o livro é até melhor que o professor. Então, é esses exemplos que nós demos aqui no Crasense Prova e Concurso e que ele está fazendo, vai muito além do próprio conteúdo. Foi o que você falou aí agora. Sim, a forma, né, que a O gente método. trabalha, né, é o diferencial, vamos dizer assim. Porque ainda mais com o avanço da tecnologia, com a internet aí, se eu tiver que ir para uma sala de aula ou sentar com um aluno para dizer para ele, olha, é esse conteúdo, Um vamos mais aqui, um é dois, isso são, tá, são dois. Né? isso tá na internet. É, Isso não precisa de um professor, né, para poder ficar, né, colocar um monte de conteúdo ali. Só que a forma com que a gente apresenta o conteúdo, a maneira que a gente discute, entendendo a dificuldade do aluno, às vezes a dificuldade do aluno não é no conteúdo, são outros problemas, né, que estão além ali do conteúdo em si. É, o professor tem que perceber isso. Hoje em dia, por exemplo, eu bebo muito da fonte da tecnologia, né? Então, as minhas aulas com animações, com coisas digitalizadas, com gráficos em 3D, com coisas que fazem movimento, isso aí são os recursos. são os recursos São que a os, gente né, usa, recursos. né? Que a gente pega esses recursos e, por exemplo, tem aluno que você não precisa disso, Sim. que ele já vai estar ali e vai voar independente de como você fala, sabe? Sabe que quando você senta para assistir uma palestra, que o cara que tá dando a palestra é chato pra caramba, mas o conteúdo que ele tá falando é genial e você tá muito interessado, não importa o jeito que ele vai Aí falar. você supera a deficiência dele. Exatamente, você vai ficar ali Pelo assunto. pelo assunto, né? Agora você imagina eu que dou aula de matemática. Quantos alunos vão ficar ali pelo assunto, pela realidade que a gente vive, que tem no Brasil? Quantos alunos vão ficar ali porque são apaixonados por matemática? Poucos. Pouquíssimos. Pouquíssimo. Então eu tenho que me virar, eu tenho que fazer com que o aluno fique motivado para aquilo. Então, às vezes, o método, né, a forma com que a gente vai trabalhar com esse aluno e também, né, a apresentação de recursos diferenciados, que a escola, por exemplo, tem muita dificuldade de fazer isso, Muito. né, muita dificuldade. Eu estava dando aula de comunicação e oratória para professores. Era um módulo dentro do curso que nós temos, técnicas de ensino. Aí eu falei que o professor não era matemática, né? O professor, para cada assunto, para tópico, ele tem que contar uma história. Porque a história, a neurociência explica, faz com que você aprenda. Na verdade, para nível universitário, não é história, é estudo de caso. Aí a menina falou, uma senhora, professor, tudo bem. Eu consigo entender isso na área de direito. O senhor deu vários exemplos de como estudar negligência e prudência, colocando acidente aéreo, colocando acidente de carro. Mas como que eu faço isso na matemática? Eu falei, eu não sou professor de matemática, ou professora, mas com certeza você consegue aliar estudo de casos. Eu não sei como. Aí eu me lembrei daquele livro, lá, O Homem que Calculava. Sim, sim. Aí eu falei Como é para ela, olha, famoso. eu não sou professor de matemática, eu já até fui professor porque eu dei aula de navegação aérea, né? Uhum. Nós somos controladores de tráfego aéreo e uma das matérias é navegação aérea que requer muito cálculo, isso. Então,
eu tive uma oportunidade de trabalhar na área de exatas. Concorda comigo? Ela teria condições de dar estudo de caso, transformar aquilo. É o que você está falando, né? Transformar aquele conteúdo em algo genial, Sim, estudo de caso aplicado à matemática. aplicado à matemática é bem possível você pegar problemas para. Assim, não tem onde você entre, onde você vá, que não tenha matemática. Ou seja, inclusive quando eu converso assim informalmente com os amigos, assim, mas por que você gosta de matemática? Eu gosto de matemática e quando eu abro o olho já estou vendo matemática. É o tempo inteiro que eu estou vendo matemática. Às vezes eu penso assim, como que uma pessoa vive Sem e não matemática. sabe matemática? Como que a pessoa consegue viver sem saber matemática? Quando a pessoa olha para aquele elevador se movimentando, olha para um carro passando correndo, como que ele não vê matemática ali? É. Eu fico imaginando, né, como que é a cabeça da outra pessoa. Então, para mim, é assim, eu vejo matemática, né, o tempo inteiro, eu sou apaixonado pela matemática de fato. Então, é muito fácil eu apresentar exemplos, apresentar casos, né, ou fazer experimentos em sala de aula, por exemplo, de você tentar medir a altura de um prédio sem precisar subir no prédio. Como que você mede a altura de um prédio, tal, esse tipo de coisa. Outra coisa muito interessante, eu gosto muito de usar, é a história da matemática. História. Estamos acabando, Então, hein? Infelizmente, o nosso tempo está acabando, é acabando. excelente, mas conta, complementa aí. Então, a história da matemática, para mim, quando você consegue apresentar ela, contextualizar dentro daquele conteúdo que você está falando, ela é muito fascinante também. E uma outra coisa que eu estou fazendo no meu canal do YouTube, que eu acho muito legal, é mostrar a matemática presente, né, no mundo e no mundo afora, de maneira super curiosa, né? Por exemplo, será a gente um pensamento de que será que as abelhas sabem matemática pelo formato com que elas fazem Como que elas o voam, né? A favo de mel? aerodinâmica falando que é física, né? Não sei se você sabe, por exemplo, o formato do É favo da abelha hexágono, né? é um hexágono. Hexágono, Isso, hexágono. hexágono. E é um hexágono regular, todas as medidas são É. iguais, bonitinhas. E se ela tentasse usar outra figura geométrica, ela ia gastar mais cera e ia caber menos mel. É mesmo, quem ensinou isso Agora, para quem ela? ensinou isso pra ela? Essa é uma boa. Quem ensinou isso pra E ela? você ensina isso. Então, eu tô criando conteúdos, vídeos e tudo pra mostrar isso pras pessoas e motivar a pessoa a ir atrás da matemática também. Isso Então é a bem gente vai legal. fazer o seguinte: nós estamos caminhando para o final. Vamos marcar um outro podcast para você contar só a historinha da matemática. Sim, Você sim, com pode certeza. marcar aí, a gente vem, conta a história, Com o maior prazer. né? Infelizmente, né, nós estamos acabando o nosso tempo aqui, mas eu quero convidar vocês, né, para conhecer aí o nosso site, né? Tem os nossos contatos, né? O professor Calazans, né? Tem o nosso canal do YouTube, tem o canal do professor Adriano. Eu vou pedir para o professor Adriano ler essa frase. Sua atitude define sua altitude. Voe alto, estude com o professor Calazans. E aqui eu vou mudar. Voe alto, estudo com o professor Adriano Peixoto. Repito, Adriano, vamos marcar outro podcast Sim, para com nós certeza. conversarmos, mas se você precisar, eu garanto, eu recomendo o professor Adriano Peixoto na área de matemática e física, aula particular, dá aula online também, não é Aula isso? online também. Então, é muito importante, ele tem lá o trabalho também em curso, então você não vai ter aula de matemática, não vai aprender, não vai estudar para fazer prova, você vai estudar para aprender e a prova vai ser uma consequência. Adriano, foi um prazer tê-lo a bordo. Obrigado, Um prazer foi meu. abraço, vamos marcar outra, essa aqui foi pouco. Um grande abraço, um abraço e tudo de bom. Dá um abraço ali, Um Adriano. abraço.